Que golaço, meus queridos! Que partida sensacional! Eu estou pirando com esse episódio de Awashi, meus queridos. Vamos comentar sobre tudo que aconteceu. E eu avisei. Eu não falei que eu tinha acertado lá atrás, quando eu falei que o Aoi tava atacando demais e tudo. Teve até gente que, no seu modo de pensar, pensou que eu tava errado, mas o Fukuda mostrou que eu estava certo, né? Tirando isso, gente, pelo amor dos meus filhos, que episódio sensacional. Nossa, cara, tem muita coisa legal pra comentar desse episódio. Eu espero que vocês fiquem até o final do vídeo, porque vocês vão saber de tudo que tá rolando ali no time do Esperion. E não só isso, mas como vocês também vão entender que é muito mais simples do que parece. Bora direto pra esse vídeo, moleque! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Já agradeço pra todo mundo aí que tá deixando aquele like assim, que tá apoiando o canal, que tá visualizando pra caramba os vídeos de Awashi. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Eu tô curtindo demais falar de futebol, que é o meu esporte favorito. Eu amo futebol, eu vivo futebol, eu adoro futebol. E como vocês também adoram, nós estamos aqui juntos nessa. Muito obrigado por cada comentário de vocês, porque também é muito importante pra eu perceber coisas que às vezes eu também não reparei. Deixando esse agradecimento de lado, agora já vamos direto pra esse episódio, meus queridos. Esse episódio no final... Maluco, eu quero chutar uma bola, moleque. Quero meter uma bicuda no gol também, velho. Eu amei isso daqui! Quem é que diz que futebol não é legal quando tá na defesa também, quando se joga de lateral? Esqueçam essa merda de atacante de meio campista. Não existe só isso no futebol. Temos também os zagueiros, temos também os laterais, os meio-campos, os volantes, todo mundo. Então, cara, simplesmente é futebol. Futebol é um conjunto. Não é só um cara, não é só o cara que faz assistência, mas também é muito importante a estratégia no meio de campo, a estratégia da defesa. E, mano, esse episódio... sensacional. E bom, gente, o episódio vai começar com eles voltando lá pro intervalo. Eu até acreditei que quem faria toda a movimentação de todo mundo, que faria o papel de capitão no time, seria um dos caras ali, o Aoi, o Otomo, o Togashi, alguém assim, mas não. Na verdade, quem fez o papel mesmo de líder, que eu achei muito legal, foi o Nozomi. E nós também temos a Anri tentando chegar lá no Aoi falando, pô, você tá dando o seu melhor, você tá indo muito bem, não sei o quê. Só que, cara, um elogio dela não é a mesma coisa do da Hana. A gente percebe essa diferença e a própria Anri percebeu essa diferença. Bom, o time acaba se reagrupando, eles começam a conversar e aí o Asari começa a culpar o Takeshima e o Togashi, porque se eles estão vacilando tanto na defesa e o Kaneda tá passando, é porque eles não estão em sincronia, então eles precisam ficar em sincronia. E aí eles começam ali uma discussão, o Togashi começa a reclamar com eles, o Takeshima também. A parte que eu mais vou gostar nesse detalhe é que o Asari começa a criticar os dois, mas aí o Nozomi entra ali e ele utiliza a sua mentalidade para fazer os jogadores entenderem o que ele quer e não de uma forma como se fosse uma bronca. Olha só a inteligência do cara, porque ele chega lá e fala, ó, Asari, não é bem assim o que você tá falando, mas eu quero que esses dois zagueiros eles trabalhem em harmonia, porque o que está faltando neles é harmonia, comunicação. Até então eles não tinham se comunicado muito, não ficavam olhando, não ficavam automaticamente se instruindo. Por exemplo, eu vou na frente agora, eu pressiono e eu cubro, e trata-se dessa estratégia de pressionar e cobrir. Um pressiona, o outro cobre. E aí eles vão se revezando. E também isso passa pela confiança que você tem no seu zagueiro do lado. Por acaso vocês já ouviram falar, por exemplo, essa frase seguinte? Olha, porque o time tem aquele jogador, ele faz com que outros jogadores medianos acabem jogando mais. Ou seja, por um cara bom no time, ele faz com que todo o time seja bom. Ou pelo menos o seu setor defensivo, setor de meio de campo e tudo mais. E aí você se pergunta, por que é dito isso? Por que um jogador ele pode fazer tanta diferença assim? Porque o time passa a confiar nele e não só confiar, como também acatar as suas instruções muitas vezes. Então o que acontece? Quando você tem essa confiança no time, quando você tem esse orgulho quebrado, que você não se acha maior do que o seu próprio companheiro, você acaba tendo essas orientações e você acaba até jogando melhor por conta disso. Então basicamente o que o Nozomi fez foi ensinar ao invés de orientar, principalmente porque ele tem a conversa com o Fukuda e o Fukuda fala, nós também treinadores também somos falhos, nós também erramos assim como os outros jogadores, então nós somos como eles, então você não precisa ter essa dúvida sobre o que fazer ou não fazer, tenta fazer o que você acha que é certo, não tenta seguir só os meus passos porque eu sou o Fukuda, o grande treinador.
E eu gostei muito disso porque o Fukuda vai trabalhar isso não só no Nozomi, mas também no Aoi. E nisso o Nozomi começa a ser até mais específico nas suas instruções, porque ele começa a ajeitar a defesa e até o Aoi vai aproveitar esse momento para falar, eu quero que vocês se comuniquem. Porque o que tá faltando mesmo no time do Esperion é comunicação. Não é tática de jogo, não é uma formação mais arrojada, porque eles já estão na formação correta e eles já estão com os melhores jogadores. Dessa forma, o que o Nozomi fez foi inspirar os seus jogadores através das suas instruções. Instruções que ele conseguiu, por exemplo, conquistar cada jogador, a confiança de cada um deles. E principalmente o Togashi, que só queria ser treinado pelo Fukuda, mas depois que ele foi tirado de todas as escolas, porque ele arrumava muita confusão e tudo, o Nozomi acabou vendo o talento do Togashi muito além de uma assistência, muito além de um gol. Ele viu a parte defensiva, ele viu o quão dedicado ele é na defesa. E é pra isso que um zagueiro serve. O zagueiro não serve pra ficar fazendo toda hora gol. Ele pode até fazer o gol, mas a importância dele está em defender. Dessa forma a gente ainda vai ter um adicional porque o Kuroda vai quebrar aquele seu orgulho, vai ser recuado pra trás porque ele quer. E é muito legal o Fukuda falar que o treinador não é Deus, ele não tá certo sempre. E os jogadores às vezes eles se comunicam e até fazem coisas que o treinador não quer que eles façam e que acaba dando certo. Por quê? Porque no futebol cada cabeça é um ser pensante, ou seja, tanto os jogadores quanto o treinador. Até porque senão todos os jogadores seriam robôs. Então gostei muito do Nozomi explicando tudo isso pra ele. Todo mundo ali quebrando o seu orgulho, seguindo as instruções de cada um. E finalmente a estratégia da defesa vai conseguir funcionar porque eles vão estar em harmonia. Agora o Takeshima ele vai avançar um pouquinho mais, ele vai pressionar o cara que tá vindo pro ataque, enquanto vai ficar na cobertura o Togashi, roubando bolas ou então marcando de frente com o Kaneda. Porque o Togashi, por ser alto e mesmo que ele não tenha o físico mais forte de todos, ele é um cara forte, ele tem o corpo necessário para bater de frente com o Kaneda, uma coisa que o Takeshima não tem. Só que contra os outros jogadores, o Takeshima consegue pressionar e fazendo essa pressão, o jogador fica meio balanceado, fala, pô, vou ter que tocar, e nesse toque que ele faz, o Togashi consegue roubar as bolas. É muito interessante de ver isso, embora seja para algumas pessoas muito óbvio, porque a gente sabe que no futebol nem sempre funciona assim. Às vezes você não confia naquela pessoa e quanto menos você confia no seu parceiro de time, às vezes menos você vai tocar a bola para ele. Então percebam que precisa ter uma confiança mútua entre todos os jogadores do time para jogar coletivamente, porque o futebol não é um jogo individual. E aí então, o Aoi, eles estão saindo do intervalo para ir pro campo e tudo, estão bem mais motivados, estão bem mais concentrados. O Aoi acaba vendo a Hana, e aí, em vez dele... Ai meu Deus, ele ainda não pediu desculpa, mas pelo menos ele pede pra ela falar uma frase assim pra ele, de fã pra ele, e aquilo faz toda a diferença, né? Ela fala pra ele, dê o seu melhor, vai até o limite e não perca por nada. Maluco! Ela falou aquilo, o bicho já ficou tipo, não, agora sim eu tô motivado, papai. E a Anne até ficou meio com um ciúminho, mas antes disso, o Fukuda vai ter uma conversa com a Aoi, e o que eu falei pra vocês no episódio passado? Eu vi gente que chegou pra mim, pô, você bota muita culpa no Aoi. Gente, ele é um lateral, caramba. Se ele é um lateral, ele precisa ficar na defesa, ele desfaz essa linha. Não foi só as roubadas de bola que atrapalharam o time. Ele avançando demais, querendo finalizar como se fosse um atacante, sendo um lateral, tava atrapalhando o time. Quebra a linha de defesa. Não é só o Togashi, não é só o Takeshima, não é só o Asari. Você só pode ir pra frente pra caramba se você souber o que você tava fazendo. E o Aoi não sabia. Ele só tava seguindo instintivamente o ataque pra tentar fazer um gol. E o Fukuda basicamente falou isso pra ele. Ó, não avança tanto, evita atacar dessa forma. Você tem que manter a defesa perfeita. E aí sim você pode atacar. Eu nunca disse, por exemplo, que você não poderia fazer gol. Mas você pode jogar como um lateral e ser muito bom. Só que para isso você precisa perder essa obsessão de só fazer gol para você jogar pelo time e não em decorrência do que você quer fazer, se você quer fazer o gol, se você quer fazer um passe pra gol e tudo mais. E o legal é que o Aoi, ele amadureceu bastante, tanto é que ele pega e fala, eu entendi, Fukuda. O Fukuda até é estranho e tudo, mas aí o Aoi, ele quer seguir todas as instruções do Fukuda. Mas o que o Fukuda diz? Me surpreenda. Cara, não é só seguir as minhas instruções, às vezes eu posso estar errado também. Então ele dá aquela liberdade pro Aoi de também fazer um pouquinho do que ele acha que é certo. E dando essa independência pro Aoi, o Aoi não
vira um robô no meio de campo, ele não vira um escravo das instruções do técnico, mas também ele joga da forma como ele sabe, e ele sabe jogar. E tem gente que ficou com raiva do Fukuda, pelo amor, né, gente? E bom, eles voltam pro jogo, dessa vez utilizando essa estratégia do Takeshima e do Togashi, juntamente com o Kuroda, que vai recuar um pouquinho, ele vai fazer parte de como se fosse um terceiro zagueiro central ou um primeiro volante. Seria o cara que fica mais próximo ali entre os zagueiros. E com isso eles conseguem impedir todos os ataques, porque agora o time passa a se comunicar. E com a defesa ficando mais concreta, dá espaço pro Asari e também pro próprio Aoi avançarem para fazer uma triangulação ou então gerar espaços na defesa do Colégio Musashino. Gente, que sensacional foram as roubadas de bola do Togashi junto com o Takeshima, quando eles começam a se comunicar melhor, e até mesmo o Kuroda, quando ele se afasta um pouquinho do meio campo e fica mais como volante, o que acontece? Ele é o terceiro homem para roubar a bola, o time joga numa linha de defesa de 5 caras, ou seja, os 2 laterais, o volante que seria tipo meio que um zagueiro central, e o zagueiro da esquerda e da direita se revezando entre quem pressiona e quem cobre. E cada um sempre aproveitando as melhores habilidades do outro. E por isso que é muito importante. Quando você sabe, por exemplo, que o seu amigo que está jogando futebol, ele chuta muito bem, você vai tocar a bola para ele porque você sabe que ele chuta muito bem. Se você sabe que o seu amigo ele dribla muito bem, você vai tocar a bola para ele poder driblar muito bem. Quando você sabe que o cara ele tem um grande lançamento longo, você vai tocar a bola para ele dar um lançamento longo. E isso faz parte do futebol, porque você não joga sozinho, você joga com outras pessoas que têm habilidades diversas em cada coisa, sendo em marcar, sendo em cobrir, sendo em lançar, sendo em finalizar, sendo em driblar, sendo no que for. E o Kaneda já começa esse segundo tempo muito mal, por quê? Porque ele quer jogar sozinho e ele começa a ser o irregular do time novamente. E agora que o Esperon ele já não joga mais em função de um só jogador, ou então apenas frisando na sua tática individual, e sim na coletiva, eles começam a jogar melhor, e por isso eles conseguem anular de vez o Colégio Musashino, e pessoas que querem jogar individualmente, como a Aoi estava querendo fazer no primeiro tempo, e agora ele não tá fazendo mais, o Colégio Musashino acaba falhando, por isso que o Kaneda falha pra caramba. Jogar sozinho não resolve, receber a bola e querer fazer tudo sozinho não resolve. O futebol é um esporte coletivo, você precisa passar, você precisa confiar no seu companheiro. Bom, é nisso que eles começam a roubar a bola e desestabilizam o time do Colégio Musashino. É então que o Aoi, o Togashi, o Takeshima conseguem roubar mais a bola ali do Kaneda. O Kaneda chega a levar até um cartão amarelo, por quê? Porque tá muito irritado com a partida, e a gente sabe, quando mexe com o brio do jogador, quando mexe com o jogador desse jeito, o jogador acaba ficando irritado. Não é à toa que o Gabigol, por exemplo, do Flamengo, é muito expulso, porque ele é muito espivetado, toda hora ele tá toda hora xingando, ele tem que se acalmar, o Neymar é a mesma coisa. E agora que a defesa está com um suporte um pouquinho mais completo, o que vai acontecer? O Aoi e o Asari vão avançar com tudo. Pra quê? Para povoar mais o campo adversário. Eu vou mostrar aqui na plaquinha para vocês poderem entender o quão essencial é que esses dois laterais eles possam avançar do jeito que o Aoi e o Asari fizeram, sem correr tantos riscos lá atrás. Principalmente agora que o Kuroda tá lá atrás, juntamente com o Takeshima e o Togashi, em mais sincronia. É óbvio que é uma tática arriscada, mas como o Asari e o Aoi têm experiência em trabalhar, por exemplo, ali no ataque, como em triangulações e coisas e tal, eles estão acostumados e eles têm a confiança de todo o time. E é isso até que o Fukuda quer do Aoi, que ele consiga se comunicar com as suas instruções para todo o time, que todo o time confie nas suas instruções. E bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse momento o Esperon ele está no ataque. Não só está no ataque, como também o Colégio Musashino passou a se fechar mais. O Satake parece ter dado algumas instruções ali para o time voltar um pouquinho mais, e o time acabou recuando porque o Esperon trouxe o time do Musashino para trás. Porque automaticamente quando se avançam muitos caras diretamente pro campo do time adversário, o time tem essa tendência de se recluir, principalmente por causa do abalo emocional com o Kaneda. E aí, o que o Aoi e o Asari eles vão fazer? Bom, gente, basicamente o Esperon vai jogar numa 3-3-4, até porque Kuroda, Togashi e Takeshima vão ficar aqui atrás cobrindo. Eles não vão avançar. Como eles estão em sincronia, caso tenham um contra-ataque, cada um pode cobrir o dos lados, então cada um pode vir pra cá, vai sobrar um espaço muito grande, mas como o Colégio do Musashino tá muito recuado, o contra-ataque não tende a funcionar, porque nós só temos um aqui que é o Kaneda. Dessa forma, o Otomo acaba recebendo a bola, mas o Aoi já trabalhou como atacante, então ele vai fazer uma finta junto com o Tachibana, que entendeu o seu olhar, e é então que o Otomo ele tá aqui um pouquinho mais atrás, ele vai avançar um pouquinho mais, e o Aoi vai vir pra cá no meio, enquanto
o Tachibana como ponta pode cobrir ele como lateral. Sim, muitos pontas fazem isso hoje em dia. Dessa forma, o que vai acontecer também? Esse cara que tava aqui, que não mostrou no anime, ele veio pra cobrir o Asari. E o Asari veio pra cobrir ele. Nisso, os zagueiros se confundem. O Otomo acaba passando aqui no meio, onde o Asari vai estar aqui. Vai tocar a bola pra ele, numa jogada ali linda e maravilhosa de calcanhar. Sobra pro Otomo de volta, livre, marcar o gol. E aí eles marcam o gol. Uma bela de uma finta do Colégio Esperion. Que jogada do Aoi, porque ele conseguiu se comunicar com o Asari, com o Tachibana, com o Otomo, fez contato visual e físico, e ninguém estava esperando que o outro lateral iria ficar livre e ia aparecer nessa jogada. Por quê? Porque o Colégio Musashino está usando a linha de impedimento. Agora vocês vão perceber a linha de impedimento, por que ela foi usada e por que ela deu errado. Porque a linha de impedimento normalmente é trabalhada numa linha por zona. Todos os jogadores numa sequência de laterais, zagueiros e até meio campos, eles têm que manter essa linha fechada. Todo mundo olhando toda hora um pro outro, para que eles não quebrem essa linha e um deles dê a possibilidade de um passe longo e o cara sair na cara do gol sem estar impedido. Então, como é uma marcação por zona e não individual, o que acontece? Quando o Asari ele sai da lateral e ele vai para a parte do meio e o outro ponta troca de lugar com ele, assim como aconteceu com o Tachibana e o Aoi, o cara que tá marcando na lateral ele vai ficar lá parado, enquanto o zagueiro vai ser automaticamente e instintivamente vai tentar marcar o ponta, porque ele vai achar, pô, o ponta vai abrir aqui, né? E aí quando ele não espera, os dois ali acabam se cruzando e o lateral do Musashino, por jogar em zona, acabou ficando na sua posição, não percebeu a jogada do Asari, o Asari foi pro meio, o zagueiro se confundiu porque tava marcando o ponta, e aí o Asari consegue pegar essa bola, tocar pra trás e sobrar direto pro Otomo, que faz uma linda... Nossa, que lindo gol, cara! Eu fiquei muito animado nesse golaço do Experion, mano. E eu falo Experion mesmo, falo do jeito que eu quiser. Gente do céu, o que uma comunicação não faz no futebol, né? Se nós tivéssemos um pouquinho mais disso e um pouquinho de tática mais arrojada, pelo menos até na seleção brasileira, eu acredito que a nossa seleção iria jogar melhor, né? Só que pra nossa seleção jogar melhor, eu acredito que a gente precisa enfrentar times melhores. E não só Gana, Paraguai, esses times tudo ruim daqui. Se enfrentar a Argentina tá até que bom, velho. Mas precisamos pegar times europeus pra nos acostumarmos um pouquinho com o conjunto inteiro jogando contra eles. Porque mesmo que vários jogadores joguem na Europa, quando você junta esse catado inteiro e coloca numa seleção, se essa seleção não joga com outras grandes seleções, a gente acaba não evoluindo tanto, entende? Esse é um dos grandes erros da CBF, infelizmente, né? Acho que é por isso que a gente não ganha a Copa do Mundo faz muito tempo. Mas espero que esse ano seja diferente. De toda forma, gente, esse foi o episódio de Awashi. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Eu vou explicar pra vocês certinho, bonitinho. Nos próximos episódios aí, nós vamos estar comentando sobre Awashi. Os próximos não, né? O último episódio que deve se encerrar de uma forma incrível. Só esse golaço já me animou pra caramba. Gostaria de saber o comentário de vocês, tá bom? E muito obrigado mais uma vez por todo mundo que tá me acompanhando. Eu fico muito feliz por todos vocês que curtem futebol e estão aqui acompanhando junto comigo, beleza? Mano Joe tá vazando. Até uma próxima aí. Fui, valeu.